Olá, vamos para uma reflexão? Vamos falar sobre idolatria e adoração de imagens. E eu gostaria de dizer que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque é um assunto complexo, né? Então demora um pouquinho mais. Então vamos, para a gente não ter que dividir em dois vídeos, vamos fazer um vídeo só corrido. Falar sobre esse assunto de idolatria e adoração de imagens é muito delicado, porque existem muitas pessoas que nasceram e cresceram em determinada religião. E como a Bíblia aponta como a Bíblia aponta para a adoração somente a Deus, a verdade da Bíblia vai confrontar, né, diretamente as pessoas religiosas que aprenderam desde pequenas a seguir pela religião ensinada por seus pais, por seus avós. Muitas desde de pequenas, né, cresceram em algumas doutrinas e até hoje seguem essas doutrinas e professam sua fé, vão aos seus cultos, fazem as suas práticas, exercem aí sua fé e adoração a ídolos, a imagens, a entidades, a santos, e uns até mesmo adoram a natureza, aos astros, às estrelas e etc. Toda adoração que não é para Deus é uma adoração em vão, sem fundamento, sem sentido. Em resumo, a palavra de Deus vai dizer que é basicamente uma perca de tempo. Por isso esse assunto é muito delicado, porque eu vou falar aqui através da Bíblia Sagrada. E essas pessoas que estão aí no erro, né, que a Bíblia Sagrada diz que é errado adorar imagem, esculturas, enfim, elas podem se sentir aí muitas vezes ofendidas, pode dizer que só o Deus dos crentes é que estão certos, né, que vão ser salvos. Podem dizer que estamos criticando, que eu estou criticando aqui, e que só os evangélicos é que vão para o céu e que serão salvos, etc, né? Mas eu peço apenas que você ouça, não o que eu, Robson, estou dizendo, mas o que a palavra de Deus diz. Vou expor alguns textos bíblicos e não se sinta ofendido, mas é a palavra de Deus e não as minhas palavras. A grande dificuldade que as pessoas encontram é justamente essa. Podem dizer, como meus pais estão errados em me ensinar isso? Quem é você para criticar a minha fé? Eu sei que é difícil, parece até ofensivo, mas é necessário você ouvir o que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre o assunto, sobre isso. E sabemos que a palavra de Deus não falha. Ela é a verdade absoluta de Deus e talvez você apenas não lê a Bíblia, então por isso não conhece e continua seguindo essas práticas por não conhecer a palavra de Deus e o real significado disso. Mas ainda há tempo para conhecer o verdadeiro caminho, que não é meu, não é seu, não é de seus pais, nem de seus avós e muito menos da sua família. Mas o caminho é o caminho de Jesus Cristo, o único e merecedor de toda adoração e o único que pode levar você à salvação eterna. Então os textos se aplicam basicamente a todas as religiões e sejam elas com origem no cristianismo, né, e muitas delas se perderam aí no caminho, ou sejam elas de matrizes africanas e de outras origens pelo mundo afora, e religiões pagãs aí pelo mundo afora. Muitas pessoas dizem que não adoram imagens, mas têm essas imagens para lembrar a sua fé. Dizem que veneram a imagem e que não a idolatram. Então eles dizem que veneram, não idolatram a imagem. Venerar significa demonstrar um máximo respeito, um excesso de consideração, uma grande reverência, um grande apreço, como por exemplo de um filho para um pai, de um pai para um filho. Por exemplo, uma foto que você tem da sua família, do seu filho, da sua esposa na sua carteira, por exemplo. Você não está adorando ou idolatrando o seu pai ou o seu filho. Você tem aquela foto para lembrar deles, para lembrar que os ama, que são importantes para você. Isso é venerar. Mas sabemos que não é esse tipo de veneração que os que têm imagens ou medalhas e que creem em santos fazem. O argumento deles é o mesmo, que não adoram, apenas veneram. Mas, na verdade, não é isso. Eles acendem velas, rezam às escondidas, rezam ali nos seus altares particulares,
aos santos, aos guias, se prostram diante de imagens de madeira, de gesso, de metal que simbolizam aí as entidades, prestam cultos a eles, entoam cânticos e fazem rezas totalmente direcionadas aos santos, as devoção a esses santos. Se isso não for idolatria, então eu não sei expressar o que pode ser. Quando você acende uma vela, reza diretamente a um santo, a uma determinada entidade, você está ali adorando, cultuando, pedindo intercessão para aquela entidade. Vamos ler algumas passagens bíblicas que deixam claro que não podemos adorar a outros deuses, santos, entidades e que não devemos fazer ídolos, estátuas e imagens em hipótese nenhuma. Estamos falando aqui sobre adoração a ídolos, esculturas, santos, imagens, gravuras, medalhas e qualquer outro objeto que venha receber adoração. Mas devemos lembrar que não existe apenas a idolatria a essas coisas. Muitas pessoas não idolatram essas coisas, santos e imagens, mas idolatram um cantor gospel, por exemplo, um artista, um amigo, um esportista, uma pessoa bem-sucedida, né? Não é apenas em si um santo, uma entidade. É configurado idolatria não somente a imagens, mas quando você reza, claro que ninguém vai rezar para um cantor gospel, porque ninguém vai rezar para uma pessoa bem-sucedida, né? Você não vai idolatrá-lo desta maneira. Mas quando você passa a amar a alguém mais do que a Deus, isso se torna uma idolatria também. Então, só deixar claro que isso existe. Amar, por exemplo, se você ama mais os seus pais ou seus filhos do que a Deus, isso se configura uma idolatria, porque precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Então vamos deixando claro isso, o que é idolatria, o que é venerar, e que não existe só idolatria a ídolos, a santos, mas também a pessoas, quando você passa a amar mais elas do que a Deus, então isso se torna uma idolatria. Vamos ler aqui em Salmos capítulo 115, vamos ler alguns versículos, né, e deixar bem claro qual é a ordem de Deus sobre este assunto, sobre essas práticas. Salmo 115, versículo 4 diz: o ídolo deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Ou seja, os ídolos que eles têm são feitos por mãos pecadoras, como as minhas, como as suas, não foram ordenadas por Deus a serem feitas e não tampouco inspiradas por Deus que sejam feitas. A Bíblia foi inspirada, foi escrita por homens inspirados por Deus. E quanto às imagens, isso não acontece. Deus nem tampouco ordenou e nem tampouco inspirou estes homens a fazê-las. Versículo 5. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a sua garganta, com as suas bocas, ou seja, são inúteis. As imagens são inúteis. Como você pode pedir algo para uma estátua, por exemplo, sendo que você e a estátua dita que não pode fazer nada por você, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não podem fazer, tem pés, mas não andam. Como você pode pedir algo para uma estátua, sendo que você pode hoje falar diretamente com Deus? Sem reservas, sem barreiras, apenas você e Deus, aonde você estiver, Ele vai ouvir tua oração, Ele vai ouvir a tua súplica, você não precisa de um intercessor que não seja Jesus Cristo para isso. Versículo 8 diz: tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Isso é muito forte. Para Deus, quem adora a imagem se torna como eles. Então uma pessoa que adora imagens se torna como eles. Então vou trazer aqui, você está aí respirando, você tem seu corpo físico aí, não tem? Está tudo funcionando perfeitamente. Você se movimenta, toma suas decisões, tem seu intelecto, fala, respira, corre, não é? Você tem toda a sua atividade corporal e cognitiva aí com você, não tem? Então, se você adora imagens, para Deus você é igual às imagens. Você não passa de uma estátua sem vida, imóvel e que nada pode fazer. Isso é muito forte, vai meditando, isso é forte demais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que diz. Agora o texto que nós vamos ler a seguir
no meu entendimento, eu acho que é o texto, um dos textos mais pesados, que repreende ainda de forma mais forte a adoração a imagens. Está lá em Jeremias capítulo 10, versículo 1, vai dizer: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Versículo 2, assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Não aprender as práticas das nações é justamente o quê? Não andar conforme a palavra de Deus diz para andar. É andar conforme o costume pagão e as práticas e doutrinas ensinadas pelo mundo. Os sinais nos céus que diz esse texto dizem respeito aos cometas, ao eclipse do Sol, ao eclipse da Lua, e que até hoje causam espanto em muitas pessoas quando ocorre um eclipse, pois elas acreditam que é um presságio ou um anúncio de uma catástrofe iminente. O versículo 3 vai dizer: os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Vamos lá. Deus mais uma vez diz que tudo isso é inútil. Corta-se uma árvore e um artesão pega aquela madeira e a modela com as suas mãos habilidosas. E nos dias de hoje, temos, além da madeira, temos o gesso, o barro, o metal e os moldes industriais para tornar o processo ainda mais rápido de produção. E formam uma bela imagem, conforme a vontade das pessoas, e enfeitam a imagem com prata, com ouro, com panos finos, pintam essas imagens e deixam elas lindas aos olhos humanos, prendem com pregos e nos dias de hoje com cola e com soldas, fazem uma base sobre os seus pés. E para que tudo isso? Para que não balance, ou seja, para que não caiam, não quebrem, não amassem, para que fiquem em pé ou penduradas numa parede de uma igreja ou penduradas na parede de um quarto ou de uma sala. O versículo 5 diz: como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Olha como é forte. Essa comparação é extremamente forte. Como espantalhos em uma plantação de pepinos, as estátuas e imagens ficam paradas. Já viram nos filmes aqueles espantalhos? Eles ficam ali para espantar os pássaros e demais ameaças nas lavouras. E servem também para assustar quem estiver distraído. Prestem atenção, distraído. Quando elas se deparam com ele no meio da plantação. O espantalho assusta quem estiver distraído, mas logo a pessoa que se assustou vê que é apenas um boneco, que não tem valor, que não pode fazer nada para defender a plantação, que não tem poder nenhum para isso, que fica apenas ali parado, imóvel, sem reação alguma. Por isso a palavra de Deus diz: não tenha medo da imagem. Ela não pode nem fazer bem nem mal. Então, como é que você continua rezando e confiando em imagens, sendo que elas não passam de um espantalho inútil? É isso que a palavra de Deus diz. Pense nisso. É muito importante que você deixe essas práticas urgentemente. Versículo 8 vai dizer: são todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Versículo 9. Prata batida é trazida de Tarsis, e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Deus chama de tolos todos os que adoram imagens, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os fiéis rezam, pedem intercessão, pedem cura, pedem casamento, pedem ajuda a ídolos inúteis, feitos de madeira, gesso, barro, metal, ouro e prata, e feito por mãos habilidosas de homens. O versículo 11 vai dizer: digam-lhes isto, estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Esses mesmos ídolos, santos, entidades e deuses não fizeram absolutamente nada na criação do mundo e do universo. Tudo isso será exterminado. São diante de Deus nada. Versículo 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder
firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu aos céus com o seu entendimento. Quem fez tudo? Foi Deus quem fez tudo. Com seu poder e sabedoria, conforme a sua vontade, criou tudo na natureza e tudo que tem fôlego de vida. Então, para que perder tempo com essas coisas vãs? Deixe disso, busque a Deus, fale direto com o Criador da sua vida. Que bobagem pedir a uma estátua inútil, como a palavra de Deus diz? Não sou eu, é a palavra de Deus quem diz, que ordena para ninguém praticar tais coisas. Inúteis são, uma perca de tempo. Versículo 14. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Pelas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Quanto mais nos aprofundamos nesse texto de Jeremias, mais forte e contundente ficam contra os ídolos e os que praticam adoração a eles. O versículo 15 diz: são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. 3 pontos aqui. Primeiro, a palavra diz que a palavra chama os adoradores de imagens de estúpidos e ignorantes, e também aqueles que a produzem. Segundo, as imagens são uma fraude, uma mentira, algo falso e não tem fôlego de vida. Nada podem fazer por ninguém. É a palavra de Deus quem está dizendo. Terceiro, são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento de Deus, elas perecerão e os que nela confiam também perecerão. Deus condenará no pecado todos que nelas confiam. Um outro texto bacana aqui também, Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificado como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Quer conhecer a Deus e seus atributos? Olha a natureza. Tudo que Deus criou, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os astros, os animais, as flores, os oceanos, você e eu somos obra da vontade e das mãos de Deus e de seu eterno poder. A palavra diz que tudo isso testifica da existência de Deus, o arquiteto do universo e da vida. Então, quem não crê em Deus, ou quem acrescenta outros deuses, santos, divindades com Deus, não tem desculpas no dia do julgamento. O texto diz que conhecemos a Deus nessas coisas. Que coisas? Na criação. E por não glorificar a Deus, por não dar graças a Deus, por não servir unicamente a Deus, o homem se tornou fútil e com o coração obscuro, ou seja, fechado para as coisas de Deus, se tornaram insensatos e criaram outros deuses e outras teorias e outras formas de salvação para tudo que Deus fez. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem se acha sábio, mas para Deus não passam de loucos. Versículo 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. Mortal, o homem é mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a adoração e a glória do Deus imortal por algo feito pelas mãos pecadoras, sujas, corrompidas de homens mortais, em semelhança de homens mortais e de animais. Então trocaram a glória de Deus imortal pela semelhança de um homem, de animais mortais, sujos e corrompidos. Existem inúmeros outros textos bíblicos que condenam a prática de adoração a imagens e santos, mas pelos textos que citei até aqui, podemos entender claramente qual é a vontade de Deus. A adoração, o culto e o louvor é somente dele e para ele, e não podemos de forma nenhuma representá-lo em algum objeto, imagem ou estátua. Para deixar claro também que existe apenas um intercessor entre o homem, entre nós e Deus, e que não devemos rezar, cultuar e pedir a outros santos, deuses e entidades que nos ajude, segue o versículo que destrói essa doutrina pagã e enganosa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E eu pergunto para vocês, quem morreu na cruz pela humanidade? Quem sofreu por você para que pudesse ter a chance de novamente se reconciliar com Deus, de ter uma chance de ser salvo? Foi Maria? Foi Paulo? Foi José? Foi Moisés? Foi Buda? Foi São Jorge? Não. Quem foi crucificado no meu lugar e no seu foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele quem derramou o sangue na cruz, ele que foi açoitado, caluniado, que levou sobre si tanto sofrimento em sua carne, por mim e por você. Ele é o único mediador, o único que pode levar a Deus as suas súplicas, as minhas súplicas, as suas necessidades, as minhas necessidades, as suas faltas, as minhas faltas. É Ele que intercede por você e por mim nos momentos difíceis. Não é Maria, não é um espírito de luz, não é uma outra divindade, apenas Jesus Cristo intercede por nós. Ele se deu por resgate, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e a vida eterna. Então pare com o culto às imagens, aos deuses, pare com o ocultismo, com a adoração a ídolos pagãos, a doutrinas de demônios. Pare de cultuar a deuses de matrizes africanas, a religiões que ensinam sacrifícios, seja de animais ou seja cumprindo promessas, pagando promessas aos santos. As pessoas machucam seus próprios corpos, pagando promessas inúteis, subindo escadas de joelhos, indo de São Paulo, por exemplo, até Aparecida do Norte, a pé, andando dias e ficando com os pés em carne viva. Pare com essas tolices. Deus não é isso, Deus não está nisso. Isso é sacrifício de tolo, que a palavra diz. O evangelho ele é simples. Sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se arrependa de seus pecados. Cultue a Deus na igreja. Leia a palavra de Deus para ser liberto e terá o entendimento que todas essas coisas citadas são vãs e que somente em Jesus Cristo você encontra paz, alívio, refrigério, solução para seus problemas aqui nessa terra. E somente em Jesus você encontra a salvação. Deus abençoe a todos.